Vamos lá então, pessoal, iniciando mais uma aula do curso de Excel básico, né? Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula. Não se esqueçam de colocar o nome completo de vocês no nosso chat de texto, já coloquem para registrar a frequência. Abram a plataforma de vocês, não se esqueçam de fazer o registro, né? Lá na plataforma. Deixa lá aberto durante o período de aula para registrar esse período aí, né? Acessa o link da aula, acessa a atividade, né? Deixa tudo registrado aí para comprovar que você realmente entrou naquele dia, tá bom? Bom, a pedidos eu vou refazer novamente o gráfico junto com vocês, tá? Não vou pegar tanto detalhe, né? Porque nós vimos ontem, na aula de ontem, detalhe por detalhe, né? Nos três dispositivos, tanto no computador como no Excel, no BR Office, no celular. Então, à medida que vocês forem tendo um tempinho, planeja esse tempinho, dá uma revisão na aula novamente, entra lá, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, já vão me perguntando agora, tá? Nesse momento, que aí eu vou fazendo junto com vocês, vou tirando essas dúvidas, ok? Gabarito das questões que nós corrigimos ontem, está naquela aula aqui, está sem áudio, porém eu deixei o gabarito lá no grupo de WhatsApp. Então, vocês têm lá o gabarito todo para que vocês possam estudar novamente, ok? Outra coisa muito importante, o pessoal do noturno eu já conversei, né? E nós chegamos a um tema da palestra aí, né, para esse mês da mulher, né, em março. A coordenação já está me cobrando esse tema, né, da palestra. Vocês já pensaram em uma palestra específica relacionada à área de tecnologia ou até mesmo ao curso que vocês estão vendo? No período pessoal da noite a gente combinou de falar algo sobre currículo, né? E, e aí eu vou integrar algumas situações, né? Questão de repente, a gente ganhar dinheiro nesse tempo de pandemia com a internet, com as redes sociais, né? Tem umas dicas bem interessantes, bem legais que o pessoal que fez o curso de design gráfico e marketing digital, eles sabem bem do que eu estou falando, né? Então, eu direcionei a palestra, né, para esse tema, construção de currículo, né? Tem muita gente que não sabe preencher um currículo, né? E isso é fator primordial, essencial na hora que você vai concorrer a uma vaga de emprego, né? Se você não sabe preencher um currículo com as informações necessárias, né? Tem gente que coloca informação desnecessária demais, outros já não colocam tantas informações que condizem com a formação profissional, com os cursos que fizeram, né? Então, tem os objetivos, tem a formação acadêmica, a formação profissional, e eu quero trabalhar algo nesse sentido com o pessoal do noturno. Eu queria ver com vocês se, de repente, dá para a gente aliar esse mesmo tema e de repente, as duas turmas conseguirem trabalhar, né? Aí a gente pode fazer. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Bom dia, professor. Bom dia, Ângela. Eu acredito ser bem pertinente, sim, essa questão da construção do currículo. Teve um momento em que teve uma live com a Chiquinha, Chiquinha, ó. Sim. E ela até mostrou, mas até nem não peguei, não busquei esse modelo. Certo. Então, acho que para o momento, de fato, é interessante e trabalharmos essa questão mesmo da rede social como um todo. Por exemplo, acho que poucas pessoas conhecem, sabe, do LinkedIn, né? Eu mesma sou uma que fiz nem sei como é que a gente diria, me cadastrei lá, né, nesse LinkedIn, mas não me lembro a senha, não me lembro para que lado que vai, se é para o norte, se é para o sul. Certo. Então, se de repente a gente falasse um pouco disso, né, um pouco das redes sociais como um todo, por exemplo, até onde o Instagram nos ajuda, né? Eu, por exemplo, vim fazer meu Instagram agora, então não estou tendo conhecimento nenhum para lidar com ele.
E a gente percebe o quanto grandes profissionais, muitos profissionais têm disponibilizado palestras ali, né, gratuitas, né? Sim. E que com certeza vai somando no conhecimento da gente. Então, eu creio que podemos sim, acho que caminhar junto com essa outra sua turma, um tema relacionado a isso. Acho que vai ser bem interessante para todas nós, com relação a nos apresentarmos, né, para o mercado, essa construção esse poder, de repente, inovar, fazer algo diferente através das redes sociais, e aí, de repente, está ganhando um dinheiro, né, mesmo em casa. Então, no meu ponto de vista, eu aprovo e gostaria que se a gente pudesse ter essa extensão aí de estar falando, né, de toda essa questão como eu te disse, do LinkedIn, talvez do Instagram. Penso que são duas ferramentas que, para a questão de emprego, de buscar conhecimento, que são importantes para nós, né? Bacana, Ângela. Com certeza. Pessoal, vocês concordam? Então, pessoal, alguém tem mais alguma sugestão de inserção de algum tema? Todas essas questões que a Ângela pontuou fazem, com certeza, grande integração para o currículo, né? Todos eles, principalmente no mundo atual de hoje, onde nós temos aí mais 60% das ações voltadas para o digital, né? Para a área digital. Beleza, pessoal? Que vocês concordam da gente trabalhar esse tema também, tá? No dia eu vou abrir esse convite, né, para que outras turmas participem conosco, né? Eu vou elaborar uma palestra, um evento nesse sentido, então, do currículo, que realmente, levando em conta os tempos que nós estamos vivendo, né, de pandemia, a gente precisa se aperfeiçoar, precisa buscar outros meios, outras soluções, né? Então, é bem pertinente mesmo. Consuelo, por mim tudo bem, seria interessante. Ok, à medida que for surgindo alguma outra sugestão, peço que vocês vão colocando lá no nosso grupo também de WhatsApp para ficar registrado lá e eu não acabar esquecendo também, tá bom? Professor, outra coisa também que aí, para de repente você estar tomando nota aí, que eu gostaria muito de ver se fosse possível, é essa criação de arquivo em PDF. Uhum. Antigamente eu via muito que a gente usava o Adobe, né? Sim, E aí eu tive essa dificuldade agora justamente para fazer um processo seletivo online. certo. E eu não sabia, e como eu estou trabalhando no celular, tá ruim, né? Fica muito carregado. Aí, por fim, uma amiga me disse, não, é só você ir lá no Google, acho que busca conversor, e realmente ele converte, né? Sim, Mas eu tive dificuldade. A dificuldade foi tanta que eu acredito que eu não consegui anexar os documentos necessários para essa seleção, não, porque eu não fui escolhida, e lá nesse lugar que eu precisava anexar os cursos, esses certificados, eu fiquei sem nenhuma pontuação. Falei, gente, mas será que meus cursos não valeu nada? Aí pode ser o eu formato que você se esqueceu, né? vou voltar a olhar se realmente eu não anexei, né? Uhum. Às vezes até a forma da gente buscar o caminho, ou no celular, ou no computador, né? Como você tem nos ensinado aqui com relação às planilhas. Às vezes a gente acaba tendo essas dificuldades que parecem bobas, mas que acontecem, né? Sim, essa do conversor eu passo, até o final da aula eu passo para você, ela é bem simples de fazer. E realmente esses editais, Angela, elas são bem criteriosos e bem exigentes, né? Se você deixa de cumprir uma das etapas, você deixa de pontuar e mesmo que você esteja com toda a documentação de repente organizada, só que em formato incorreto, eles não consideram. Isso aí é bem complicado. Verdade. Valcirlei, currículo ou redes sociais. Então, dentro do currículo, Valcirlei, a gente trabalha uma série de competências, na verdade, né? Que vocês obtêm ao longo da sua formação profissional, né, da sua formação acadêmica. E para a formação acadêmica de vocês, é importante aprender, né, algumas ferramentas aí da internet e também para a questão profissional de vocês, né, na questão de conseguir lidar com uma situação que hoje é difícil, né, mas que com essas ferramentas elas têm
nos ajudado a sair de situações financeiras muito ruins, né? Lógico que não é do dia para a noite que você vai sair ganhando rios e rios de dinheiro, não. Mas é um meio de você conseguir vender os seus produtos. Hoje, as lojas, elas estão fechando. A loja física, daqui a um tempo, ela não vai passar mais a existir, né? Pode, assim, existir alguns pontos comerciais, como a 44, né, a Feira da Lua, etc., mas esses pontos comerciais aí, eles dão uma série de, como tu diz, dor de cabeça para o proprietário, porque você tem que estar preocupado com o funcionário, você tem que estar preocupado com gastos com água e luz, com aluguel, dependendo, com uma série de gastos que, de repente, não compensa para aquele comerciante estar ali aberto. Muitas lojas estão fechando hoje por não terem esse direito de estar trabalhando, né? E acaba que tem gastos, não tem como, a pessoa precisa pagar, né? Não congela. Se congelasse, por exemplo, tirasse o seu direito de trabalhar, mas congelasse todos os gastos que você tem, beleza. Mas isso não acontece, né? Infelizmente. Então, qual que seria a outra viabilidade? Trabalhar com as vendas online, trabalhar com o marketing digital. A gente não pode parar, né? Então, tem entregas, tem comércios especializados, por exemplo, em alimentação, muitos fecharam, mas outros migraram, por exemplo, para aplicativos de entrega, como a 90, o iFood, não deixaram de funcionar. Eles personalizaram, né, o cardápio, a entrega para o cliente, mas não deixaram de funcionar, estão aí, continuando. Então, as empresas que inovaram, continuam. Agora, as empresas que pararam no tempo, essas realmente estão fechando aos poucos, infelizmente, né? Arnaldo, professor, bom dia. A respeito das redes sociais, é muito bom. Também jogo na mesa a respeito de concursos e processos seletivos. É um tema muito bom se falar, com certeza. Vou mostrar para vocês as redes sociais na qual nós temos aí vagas de emprego, né? Constantemente, diariamente nós temos. Vou mostrar para vocês todas essas informações que com certeza vão fazer diferença aí para vocês, tá bom? Mais algum... Ah, Valcirlei, o tema? Eu vou colocar como currículo profissional, né? Que aí engloba uma série de assuntos também, né? Não só na área, na formação acadêmica, mas na profissional de vocês também, tá? Certinho? Então, beleza. Então, vai ficar combinado, então, esse tema. Eu vou passar para... inclusive, a Kikinha que está organizando a questão dos temas, né? Aí eu vou passar o tema para ela, vou fazer um planejamento, um dia específico, vou passar para vocês. E aí cada um trabalhando no seu turno, tá? E aí se alguém quiser participar, é lógico, no turno noturno, fica aberto aí o convite também, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso refazer com vocês, né, o gráfico novamente, e aproveito o momento e tiver qualquer dúvida, já pergunta para a gente poder avançar aí para o próximo exercício, tá bom? Então, lá na página da apostila de vocês, que é... Você vai fazer onde, professor? Vai conseguir caminhar nos 3 módulos? Não, nos 3 eu já fiz ontem, né, Angela? Acho que eu consigo mostrar só em um, mas aí se você tiver uma dúvida pontual, assim, não completa, mas uma dúvida pontual, eu consigo abrir o celular. Tá. Não, eu vou jogar aqui, aí depois você vê em que momento, de repente, se vai de forma individual. Certo. Eu ontem no celular, eu não sei se você também vai se lembrar, né? Eu só consegui mexer no eixo horizontal e vertical, colocando os nomes, produtos, valores reais e o título. Uhum. E mudei as cores lá dos supermercados, né, das barras, Certo. e joguei para a direita. Uhum. Então, somente isso. Até eu escrevi que eu não quis mexer nos números, mas eu entendi que se eu mudar lá os números, né, para um número normal, talvez contábil, não me lembro, tirando a simbologia real, né, o cifrão, eu conseguiria que lá embaixo ficasse os números de 2 em 2, né? Ok. Porém, a gente de fato não consegue
diminuir, né? De colocar de 2 em 2. A gente simplesmente consegue colocar duas casas após a vírgula, né? Eu também Sim. olhei no celular e consegui. Então, foi somente o que eu consegui fazer. Eu não consegui preencher dentro, eu não consegui fazer como se fosse a borda ali das barras. E eu não me lembro se no celular, quando você fez ontem, se isso foi possível. Não foi possível, a gente não fez as barras Então, assim, e eu sei que eu joguei lá, fiz esses comentários, eu falei, não, aí ele deve dar uma olhada e me dizer se teve algo que eu poderia ter feito e não fiz. Por exemplo, eu não consegui jogar cor dentro. certo, a cor eu acredito que dê. Agora as barras e os valores, realmente pelo Google Celular, né? celular não vi essa possibilidade. Eu vou abrir aqui no Então, computador. realmente, a minha dúvida foi isso, assim, tipo assim, será que eu deixei passar algo, né? Sim. Não, ainda você conseguiu concluir, igual o Arnaldo. O Arnaldo também mandou para mim a mensagem, né? Falando, professor, eu fiz isso, 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 mas não consegui mexer com os valores. Não, beleza, é isso mesmo, né? Que a gente tinha feito na aula de ontem, ele não dá a possibilidade para fazer, tá? É, esqueci o que eu ia falar, vamos voltar aqui na apostila de vocês, que eu ia mostrar, né? Shirley, no celular, deixa eu ver aqui. No celular tive dúvidas, formatação, preenchimento, cor de fundo, legenda, não consegui colocar na parte inferior. Ok, vou abrir aqui o celular também e faço também para vocês, tá? Aqui na apostila, pessoal, de vocês, tem o tema, né, que nós comentamos na aula de ontem. Até esqueci de passar essas páginas para vocês, que fala sobre a inserção de gráficos, tá? Tem praticamente tudo que nós falamos para quem trabalha com o BR Office, né? O BR Office, desculpa, o Excel, que é o pacote Office, tem tudo que nós comentamos, tá? Então, aqui na página 78, começa tema inserindo gráficos, tá? Ele explica sobre a barra circular, né? O gráfico de pizza. Aí depois tem aqui falando sobre os eixos, tá? Então, o pessoal que está trabalhando com 2007 ou com até mesmo pacote Office, toda a explicação da questão dos gráficos está aqui. Tá? Inclusive, ele explica a questão da configuração de página para impressão também. Então, inicia aqui na página 78 e vai até a página 83, tá bom? Voltando aqui, então, no exercício em questão, né? Comparação de preços de supermercados. Deixa eu abrir aqui. O pessoal que estava trabalhando com o computador, né? Eu acho que teve uma dúvida, deixa eu lembrar aqui quem mandou. Acho que foi a Consuelo mesmo, Consuelo, né? Ah, deixa eu ver como que tá o gráfico aqui, refrigerante. O problema aqui na tabela, você conseguiu preencher toda a tabela, Consuelo? Aqui tá, provavelmente o problema que está na forma de selecionar as informações, né? Lembra que o segredo da construção do nosso gráfico está no que? Está na seleção do que vai lá dentro do gráfico. Tá? Então, provavelmente, esse deve ter sido um dos problemas. Para fazer esse gráfico de barras, nós vamos selecionar o que? Todas as informações que vão estar lá dentro desse gráfico de barras. Então, eu tenho aqui o produto, eu tenho supermercado A, supermercado B, supermercado C. É importante que você não selecione apenas os itens de cada coluna, mas também os títulos, que a gente chama de rótulos. Então, cada rótulo, né, vai ser importante para estar dentro do gráfico. O produto, para aparecer o nome dos produtos lá nos eixos, né? O supermercado A, B e C para aparecer nas legendas, né? Então, eles vão aparecer como legendas.
Então, eu vou selecionar só esses elementos aqui, ok? Somente isso aqui que vai lá dentro do gráfico. O título fica de fora, os itens ficam de fora, melhores preços fica de fora, e a última linha, que é o total geral, também vai ficar do lado de fora desse gráfico. Então, eu vou clicar aqui em inserir. Aqui do lado central da barra de ferramentas, nós temos, principalmente aqui no BR Office 365, né? Ou se for aí no 2007, nós temos aí os gráficos, né? Opção inserir, ok? Aqui, muito provável que vai aparecer aqui, ó, inserir gráfico de colunas ou de barras, né? Então, aqui eu já tenho, se for de coluna, olha só, se eu passar só o fato de eu passar o mouse em cima, ele já aparece para mim o provável gráfico na qual ele vai aparecer depois que eu clicar em cima. Qual é o gráfico que nós queremos? Barras agrupadas, tá? Ou barra do tipo 2D lá nas versões anteriores, né? Se eu clicar em barra 3D, vai aparecer umas barrinhas, né, com os formatos geométricos em formato 3D, né, em 3 dimensões. Você consegue ver as arestas, você consegue ver a parte superior da forma geométrica, né? Mas o que está na apostila é o simplesinho, é o 2D. Então você vai clicar nele, clicou, ele já aparece. Por isso que eu falei para vocês a importância de você selecionar as informações está aqui, ó. O segredo é aqui, primeiro, em selecionar as informações de forma correta. Selecionou, ele já aparece aqui para mim, ó, título do gráfico. Caso não apareça, lembra-se que eu comentei ontem que as informações, as configurações que você vai fazer dentro do seu gráfico, elas vão estar aqui, ó, dentro de formatar e na opção design. Quando você clica fora, eu vou clicar fora do gráfico. O que acontece? Aqui em cima some as opções de gráfico, né? Mas quando você volta a clicar em cima do gráfico, as opções elas voltam a aparecer aqui para você, ó, design e formatar. Dentro de formatar, você tem as opções de preenchimento de forma, né, onde você consegue trabalhar com os preenchimentos. Você consegue, inclusive, preencher aqui de forma interna, clicando aqui dentro e também colocando uma cor, né? Você consegue trabalhar com o contorno, que é aquela borda que fica em volta, né, do gráfico. Então, eu consigo, inclusive, mudar a espessura. Consigo colocar uma cor também, ó. Eu coloquei uma do lado de fora aqui da grade interna. E agora eu vou colocar um contorno aqui do lado de fora do gráfico, né? Okay? Então você consegue aí trabalhar com as formatações, com as cores, né? Então se eu clicar aqui dentro dessa barrinha, eu consigo mexer com o preenchimento, com a cor. Né? Então, vou colocar aqui vermelho. Acho que, se não me engano, esse aqui é verde, né? Então é só clicar em cada barrinha, só clicando em uma, as demais já são alteradas, ok? Vou colocar esse aqui amarelo. Certo? Perceba que eu fiz só em um, nos demais ele já aplicou a mesma cor. Ok? Bom, se na opção formatar eu trabalho com a questão de cor, né? Eu consigo personalizar, deixar o layout, a estrutura mais bonitinha. Na opção design, eu trabalho com as questões de títulos, com as questões dos eixos, com as questões, inclusive, aqui dos valores, legenda. Então, tudo que eu preciso trabalhar nessa questão está aqui, na opção design. Tá? O formatar, ele é só para deixar o personalizar, estruturar o layout, deixar ele mais personalizado, né? Realmente com o que você quer colocar de cor, contorno e etc. Né? De repente eu quero alterar alguma coisa aqui aqui, estilo de forma.
cor da letra. Então, você consegue, inclusive, clicar aqui, ó, nos rótulos, né, dos produtos e colocar uma cor diferente de letra, né? Então, isso aqui é mais para você personalizar, né, o gráfico. Bom, vamos lá em design. Clicando em design, nós temos aí a questão de adicionar elementos, né? Ou para versões anteriores, vai estar bem aqui no canto esquerdo, ó, clica aqui em design. Essas duas opções, elas só aparecem quando você clica no gráfico, tá bom? Se você clicar fora, elas somem, ela não aparece. Então, você tem que estar com o gráfico selecionado para que você consiga clicar nessas opções. Clicando em adicionar elemento, nós temos os eixos, né? Tanto horizontal como vertical, tá? O horizontal ele está mostrando ali os nomes, né? E o vertical ele está mostrando aí praticamente os valores desses produtos, né? Títulos. Tá? Se você não aparecer o título para você, você vai clicar onde? Na opção títulos dos eixos, né? Então, o título do gráfico aqui, ó, é título horizontal, lá embaixo, onde vai ter os valores, e o título vertical principal, que é esse aqui que fica do lado, né? O título do gráfico por padrão, ó, tá aqui, ó, título do gráfico. Acima, como tá, sobreposto, fica feio, né? Porque ele fica no meio do gráfico, ou até mesmo eu não quero título, eu quero tirar, então eu coloco aqui em nenhum e aí ele some, tá? Mas eu clico aqui em acima do gráfico, clico aqui dentro e vou escrever comparação de preços de supermercados. E aonde que eu vou para colocar o outro título? Título dos eixos, né? Esse horizontal, que está escrito valores em reais, né? Se não me engano, valores em reais. Que na verdade deveria ficar realmente com o símbolo moeda, né? Porque esse título aqui está falando valores em reais, né? Então, o interessante é ficar realmente com o estilo moeda e não sem, conforme está na apostila. Então, ao clicar aqui, voltando lá em design, né, adicionar elemento, título dos eixos, nós temos o vertical principal, né? Então, que aqui fica produtos. Vou ver aqui o comentário. Consuelo, gostaria de saber quanto a barra de ferramentas se muda de acordo com o ano do Excel. Muda pouquinha coisa, Consuelo, pouquíssima coisa, igual eu comentei para vocês, né? Na versão 2007, 2010, 2019, ou até mesmo o BR Office 365, né? Aqui no BR 365, os elementos que você precisa trabalhar com o gráfico estão aqui, ó, todos organizados dentro de um botão só. Nas versões anteriores, eles ficam espalhados aqui, nessa região. Tá? Então, se está escondidinho ou não, eles ficam sempre aqui, ó, dentro de design. Se você clicar em cima do gráfico, independente da versão que seja, vai aparecer aqui em cima, ó, ferramentas de gráfico. E vão estar organizados dentro de duas opções que se chamam design e formatar, tá? Não tem erro, isso aí ele tá em todas as versões do Office, ok? Jane, o meu Excel nessa parte da formatação aparece três opções: design, layout e formatar. Vamos lá. Sim, pode aparecer três. O seu é versão 2007, Jane? Design. Aqui, ó, layout rápido. Provavelmente pode ser esse aqui, né? No caso aqui, ele tá as duas opções. O layout eu creio que seja pouquinha coisa, né? Mas o formatar e o design são os principais, né? Se você precisa trabalhar com esses elementos de personalização de cores e precisa trabalhar com essas informações aqui, né? Elas sempre vão estar aqui, design ou formatar.
Então, professor, essa parte aí de formatação do gráfico, lá no seu aparece só duas opções abaixo, né? Que é o design e o formatar. No meu Sim. aparece o designer, layout e formatar. Aí quando a gente clica no layout, que é a opção do meio, que aparece três, né? No seu aparece só duas, aí que aparece na barra de ferramenta lá, igual você falou, espalhada lá em cima, as opções de colocar título no eixo, essas opções. Qual que é a sua versão do Office? Ou, uai, eu não sei. Meu Ela Windows é o 2008. é a versão 8, né? Mas provavelmente então deve ser o Provavelmente eu não 2010, sei. né? Deve ser o 2010 o Office. Então, beleza, informação importante da Jane. Então, Consuelo, provavelmente deve estar acontecendo a mesma coisa, tá? Tem uma terceira opção, que é o layout, deve ficar no meio aqui, né, entre o design e formatar. Sim. Mas aí, mesmo assim, pessoal, é igual eu comentei. Essas opções de gráficos, elas vão aparecer para vocês quando vocês clicarem em cima do gráfico, né? Quando vocês clicarem em cima do gráfico, é que vai aparecer aqui, ó, ferramentas do gráfico, né? Então, quando Isso. aparecer isso, eu vou procurar exatamente essas informações aqui. Então, o meu aqui está design, já está praticamente todas as ferramentas que eu preciso, elas estão agrupadas em duas opções apenas. Então, aí vai lá dar uma buscada, vai lá em layout, né? Procura essas aqui que são importantes para a gente, para trabalhar com eixo, título, né? E dentro de formatar, você procura essas informações para trabalhar com preenchimento, contorno, e outras opções aqui, letra, por exemplo, né? Então, não tem erro. É só clicar em cima do gráfico e aí você dá uma buscada aqui, dá uma procurada por essas opções. Então, acho que, Consuelo, o problema deve ter sido esse, então, tá? Então, procura no meio lá o layout, que a Jane comentou conosco, né? E aí eu tenho certeza que você vai conseguir achar essas outras opções de títulos, né, para trabalhar com os eixos também, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui. Certo, então nós colocamos os títulos aqui embaixo, né, dos eixos, preenchimento, vocês já viram como que coloca, e a legenda, né, a legenda também vai estar nas versões anteriores no meio, né, na versão layout, o meu ele está dentro de design, né, tá vendo que ele já tem, ele fica bem escondidinho aqui, ó, layout de gráfico, né, então ele colocou aquela terceira opção nessa versão mais recente agrupado aqui em design. Então, aqui, adicionar elemento de gráfico. Onde que eu vou mexer? Legenda, né? A legenda minha está na parte inferior. Eu vou colocar ele aonde? Do lado direito. Tá? Então, aqui eu posso organizar a minha legenda de acordo com a posição que eu queira aqui, tá bom? Você pode clicar aqui dentro, arrastar também, né? Quero posicionar aqui mais no canto, certo? O gráfico também ele pode ser arrastado para debaixo ou do lado da sua tabela, né? Aí vai de acordo com o que você precisa, né? Para que ele fique esteticamente melhor. Bom, feito isso, nós já vimos que pelo Google Documentos não é possível a gente organizar, pelo menos no celular, não é possível organizar os rótulos aqui embaixo, né? Os valores. Mas nós podemos clicar com o botão direito aqui do Excel ou no BR Office, né? Clicar lá em formatar eixo, ok? E aí nós temos aqui opções que aparecem do lado direito da nossa janela. O valor mínimo ele já está iniciado em 0, né? O valor máximo realmente ele chega a 6. O valor principal
Bom, detalhe, aqui tem valores que chegam a 6, que vamos procurar aqui dentro da tabela, 6, não, né, no máximo 5, 4,90, né, 4,50. Então, se nós quiséssemos deixar aqui, por exemplo, o valor máximo chegando a 5, também podemos, tá? Você vai perceber que o gráfico, ele, na hora que eu fechar isso aqui, ele vai chegar só isso aqui, já chegou até 5, tá vendo? Ele pegou esse limite aqui. Então, é importante a gente trabalhar com esses limites também, para que você consiga aumentar a escala do gráfico, dependendo se você precisar, para que as informações fiquem, o gráfico fique melhor, né? Ou diminua os valores aí, máximo e mínimo, né? Bom, a unidade principal vai aumentando a escala ou vai diminuindo conforme você intercala em intervalo maior. Então, aqui está intercalando de 1 em 1, vou colocar 2, e mais aqui embaixo, deixa eu... Consuelo... deixa eu voltar lá na sua planilha, Consuelo. O que você fez lá que... eu acho que está faltando, eu não sei, tá, o gráfico está aqui em cima, eu não consigo ver a tabela que você montou. Se puder tirar a foto e me mandar aqui, eu consigo ver. Tá, mas eu acredito que não esteja de tudo errado, não. Deve ter faltado alguma informação aqui, é só completar, né? E aí depois você preencher, né, essas informações. Manda uma foto, Consuelo, fica mais fácil de eu tentar entender o que está acontecendo, tá? Ah, ok, Jane, deixa eu ver a foto aqui que você mandou. Sim, sim, exatamente aqui, ó. Consuelo, provavelmente está aqui, ó. Tem aqui design, layout e formatar, né? O design, ele é uma informação complementar do layout, né? Então, tudo que você precisa aqui com relação ao título, tá tudo aqui na barra de tarefas, tá? Então, é só realmente dar uma buscada, uma procurada, que tá tudo aqui dentro de ferramentas do gráfico. E formatar, você vai encontrar todas as opções aí de contorno, né? Preenchimento. Aqui o layout. Beleza, isso mesmo, Jane. Vamos lá, vamos continuar então. Aí nós estávamos comentando que... Ixi, coloquei -1 aqui. Não, coloca em... O valor inicia em 1, né? Aí aqui embaixo, nós temos a opção número, né? Se nós quiséssemos tirar esse formato moeda, é só escolher a categoria para número. Aqui eu posso colocar as casas decimais, tá vendo que como eu coloquei até 5, ele intercala aí de 2 em 2, né? Então de 1 vai para 3, e de 3 aí ele coloca 5, né? Aqui, se eu quiser alterar então o formato, eu coloco o número. Aqui eu posso colocar o total de casas decimais após a vírgula, né? Mas o interessante é deixar ele em formato moeda, apesar do exercício estar assim, façam como o exercício está pedindo, né? Mas aqui embaixo o título, né? Valores em reais. Então, interessante deixar em formato moeda mesmo, tá? Aqui, ó, valores em reais. Mas é só para vocês aprenderem a questão de mudar aí esses eixos, né? Esses valores, ok? Pessoal, dúvidas no BR Office ou até mesmo no Excel sobre algum processo,
Eu vou até passar a dica do exercício que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que produzir esse gráfico aqui de linhas, tá? Vocês vão ter que calcular o total do primeiro trimestre, o valor máximo, o valor mínimo, e aqui no canto tá bem ruim, mas eu vou até mudar isso aqui e colocar para vocês depois, mas essa coluna aqui é a média, tá? Então, tem 4 situações que vocês precisam fazer. O total, o máximo, o mínimo e a média. Montou a tabela, aí sim nós precisamos gerar esse gráfico aqui de linhas, tá? No Excel, na hora que você montar a tabela, selecionar todas as informações e for gerar o gráfico, ele vai gerar de uma forma padrão, aí você tem que colocar os títulos, né, colocar as cores, etc. Mas ele vai inverter os eixos. Como assim, professor, inverter os eixos? O que era para aparecer aqui relacionado aos produtos, vai aparecer na parte de baixo e os meses vão aparecer aqui. Tá? Então, ele vai inverter os eixos, ele vai inverter a forma como ele mostra as informações. No Excel, essa opção, ela está aqui, ó. Montou o gráfico, selecionou as informações, montou o gráfico. Essa opção vai estar aqui, ó. Alternar linha barra coluna. Olha só, se eu fizer isso aqui nesse gráfico, ó. Ele inverteu o quê? Ele colocou a legenda dentro do rótulo principal, dentro do eixo principal, e jogou os produtos dentro da legenda. Tá? Aqui você não consegue ver, por exemplo, essa cor aqui, que é mais clarinha. Deixa eu ver aqui. Tem um refrigerante. O leite não aparece. Por que o leite não aparece? Professor, até isso de falar, provavelmente é porque você fez a redução de 1 a 5. Aí não contemplou menos de 1 e nem o mais de 5. Exatamente. É isso mesmo. Então, o que acontece? O segredo da próxima atividade está aqui, pessoal. Se atentem a isso, tá? Ele vai gerar o gráfico, ó, vou voltar de novo ao normal, é exatamente isso, o amarelo. Então, se atentem a isso. Para que ele inverta a amostragem dos eixos, eu preciso clicar aqui nesse botão. Se eu não clicar aqui nesse botão, você não vai conseguir resolver a atividade do jeitinho que está aqui, tá bom? Então, primeiro, monta a tabela bonitinho, seleciona as informações. Quais informações vão dentro desse gráfico? Janeiro, fevereiro, março e os produtos. Apenas isso, tá? O total do primeiro trimestre, o máximo, o mínimo e a média, elas precisam ser calculadas, porém vão ficar de fora desse gráfico. Tá? Então, selecionei, escolhi o tipo de gráfico linha, ele vai montar esse gráfico invertido. Na hora que montar esse gráfico invertido, você vai lá no Excel, clica nessa opção alternar linha barra coluna. Vou mostrar daqui a pouco no celular, também tem como fazer isso, tem como você inverter isso aqui. E aí você consegue ter um gráfico parecido com isso aqui, tá? Com o que está pedindo na página 85. Ok? Vou colocar agora no Google Documentos. Vou ver aqui a foto da Consuelo. Ah, tá, Consuelo, eu já sei o que está dando errado. Na hora que você faz a tabela, é igual eu comentei com vocês, né? Isso daí aconteceu com o Arnaldo também, e agora está acontecendo com a Consuelo. Quando vocês forem montar a tabela, organiza cada informação dentro da sua coluna. Não ultrapasse para a próxima coluna, não trabalhe com mesclagem com a outra coluna. Quando você joga no gráfico, dá erro. Tá? Ele não considera essa célula mesclada. Então, o que você vai fazer? Ó,
A tabela toda, ela tem 3, 4, 5, 6 colunas. Você vai trabalhar só com 6. Então, se você começou com A, você vai ter A, B, C, D, E, F, só. Só que perceba que aqui passou do F, né? Aqui pegou o G, pegou o H e pegou o I. Se você precisar trabalhar para aumentar uma coluna, é melhor você fazer isso do que você mesclar. Depois que você mescla 2 colunas ou mais, dá um trabalho tremendo para você arrumar, ou até mesmo para... depois, se você for inserir um gráfico, né, ele não considera aquela informação da célula mesclada. Então, não precisa nem fazer de novo, tá, Consuelo? O que você vai fazer aqui? Aqui eu tenho A, o item, está tranquilo, está certo. O B também está certo, só que aqui começa o erro, ó. Aqui na coluna C, eu já pego 2 colunas ao mesmo tempo. O C e o D. Provavelmente você deve ter mesclado aqui o C e o D. Então, o que você vai fazer? Desmescla cada uma dessas células aqui, ó. Começa pelo título, né? Supermercado A. Vem aqui, vou mostrar aqui para você. Tá aqui, né? Esse aqui, vamos supor que seja o C e o D. Tá mesclado, ok? Vim aqui, cliquei em mesclar e centralizar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, depois eu vou clicar no botão novamente, onde eu cliquei inicialmente para mesclar. Quando eu faço isso, ele desmescla, né? Ele faz o processo inverso. Ele, ao invés de ele unir as 2 colunas, ele vai fazer separar as colunas novamente. Tá? Então, você precisa separar. Então, fez isso. O que acontece? Agora eu vou ter, novamente, a coluna C e a D. Feito isso, você vai perceber se o valor que você digitou, o título, está no C ou no D. Provavelmente no C, né? Então, o que você vai fazer com a coluna D? Tá, essa aqui é a coluna D. Botão direito em cima, excluir. Aí ele vai perguntar, você quer excluir uma linha ou uma coluna? Você quer excluir a coluna inteira, né? Seleciona a opção coluna e ok. Pronto, excluiu. Tá, então, você vai ter que fazer isso aí para poder ajustar a sua atividade. Aqui também, ó, ele pegou E e F. Então, novamente, vai lá, desmescla, exclui a coluna F e ajusta o tamanho, né, para que ele fique lá certinho, supermercado A, supermercado B. Aqui a mesma coisa, ó, G e H. Desmesclo, excluo a coluna H e trabalho com a largura se eu precisar. Tá bom? Então, à medida que você vai excluindo as colunas, vai ficar até o F aqui, o melhor preço. Aí sim, aí feito isso, você vem de novo, seleciona produtos, supermercado A, supermercado B e supermercado C. Vai lá, pede para gerar o gráfico de barras, e aí você vai perceber que as legendas, os títulos, elas estão naquela tela que foi mostrada pela Jane, tá? Que é essa daqui, ó. Design, layout e formatar, ok? Vou ver se tem mais alguma recado. Beleza. Ok, pessoal, tranquilo, Consuelo? Você entendeu o que você tem que fazer? Tem que fazer, mas assim, lá onde eu fiz o gráfico que não ficou certo, eu não consigo apagar o que eu fiz que não está certo, que não dá certo. Como que eu faço para apagar? O gráfico? É, o gráfico. Tá, o gráfico que você fez, ó, é só você apertar em cima com o botão esquerdo, né? Clicar e apertar Delete, ele some. Ah, tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Eu vou fazer e mando esse final de semana. Então tá bom. Obrigada. Muriele, bom dia, professor. Perdi o restante da aula de ontem, começo de hoje. Pode sim. Tá? Fiquem à vontade para vocês reverem essa aula, né? Ontem, apesar de eu ter feito aí nos 3, mas
Geralmente é normal ficar dúvida, e hoje eu fiz mais essa revisão inicial. Assiste essa revisão inicial e qualquer dúvida também pode me perguntar, ok? Pessoal, 9h44, tirar aquela pausa, intervalinho básico. Eu volto mostrando no celular aí, se tiver alguma pergunta, já pode fazer. E aí, assim que a gente retornar, eu vou... Deixa eu ver aqui qual atividade que eu posso trabalhar com vocês. Eu vou montar junto com vocês a tabela do aluno, que é essa daqui, tá? Notas de alunos da disciplina Excel. Eu vou começar a conversar com vocês sobre uma função, ela assim é um pouquinho chata, né? Uma função chamada se, mas é uma função lógica que vai ajudar a automatizar muitos processos dentro de planilhas. Então é o começo, tá? Eu vou começar a falar da função se. Né? O que é a função se? É uma função lógica dentro da matemática, que trabalha com análise de situações, onde ele determina uma situação lógica se é verdadeira ou falsa. Então, aqui nesse boletim, né, notas de alunos, disciplina Excel, nós temos os alunos, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, a média e a situação. A média pega as 4 notas, soma e divide pela quantidade, que é 4. Beleza, nós temos a média. Em cima da média, nós temos as situações de um aluno. Aprovado, reprovado, e eu posso ter mais situações, como, por exemplo, uma recuperação. Eu posso colocar uma terceira situação para que ele possa fazer essa análise e determinar a situação. Okay? Então, após o intervalo, eu vou mostrar lá no celular, volto falando da função se, e aí eu dou as orientações com a atividade que vocês têm que desenvolver. Tá bom? Até daqui a pouco. 10 horas nós retornamos para a parte final.